Shalom, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Desejo um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. Que seja um dia onde vocês possam ver as mãos de Deus em todos os sentidos, em todas as áreas da vida de vocês, na minha também. Hoje eu estava aqui refletindo sobre o quarto escuro. Quarto escuro seria o quê? Seria onde a gente guarda aquelas emoções, aquele lugar onde a gente coloca algo que aconteceu, por exemplo, uma frustração, um trauma que aconteceu na nossa infância, às vezes um abuso, às vezes algo que a gente ouviu, às vezes uma rejeição por parte dos nossos pais, e a gente deixou esse trauma guardado num lugar que a gente não quer lembrar dele. Mas mesmo a gente não querendo lembrar dele, aquele trauma, ele gera alguns complexos em nós, geram algumas atitudes em nós que são reflexos desse trauma, que são reflexos, desses traumas, só que inconscientemente, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo, está sendo reflexo daquilo que a gente viveu lá atrás. E hoje eu queria convidar cada um de nós para olhar para o nosso eu, para olhar para o nosso passado, e verificar o que está naquele quarto escuro, qual emoção eu guardei naquele lugar que eu não quero lembrar, o que me aconteceu que eu coloquei num lugar tão escondido que eu não quero que ninguém entre lá, é algo que eu não conto para ninguém, que eu não deixo que ninguém saiba desse acontecimento que teve na minha vida. Qual é esse quarto escuro? Quais são esses sentimentos que estão nesse quarto escuro? Quais são esses traumas que estão nesse quarto escuro? Então vamos olhar para nós hoje, vamos nos libertar, vamos nos liberar disso, porque o Senhor não tem doenças, para nosso corpo físico, porque quando a gente não fala daquilo que nos aconteceu, quando a gente não coloca para fora as nossas emoções, acaba gerando uma doença no nosso corpo físico. E muitas das vezes a gente queria ter ouvido dos nossos pais, Nossa, eu tenho orgulho de você, você é batalhadora, você é guerreira, ou guerreiro, Você corre atrás dos seus objetivos. Ou, nossa, como eu sinto orgulho de como você foi na escola. Sempre que eu ia na escola eu tinha elogios de você. Ou não, às vezes tinha reclamações, mas por traumas também. Às vezes o que você aprendeu dentro da sua casa não era aquilo certo, que os pais deveriam nos ensinar, mas às vezes por falta de sabedoria e uma falta de cuidado da parte dos pais deles, também eles passaram algo pra gente que estava errado, Não nos deram carinho, não nos deram atenção, não nos deram amor, não estiveram com a gente naqueles momentos. Às vezes teve uma apresentação na escola de Dia das Pais, do Dia das Mães, e aquilo gerou em nós, um sentimento de uma esperança, uma expectativa, que meu pai vai vir, minha mãe vai vir, e quando chegou no dia, na hora, eles não foram, e às vezes nem você foi para a apresentação porque eles não foram. E isso gera um trauma. Às vezes a gente quer se fazer de durona, de durão, e fala assim, isso daí aconteceu, mas eu não tô nem aí. Tá sim, porque aquilo te feriu lá atrás, isso te feriu lá na infância. E se te feriu na infância, tá te gerando algo hoje. Tá te gerando um sentimento hoje, tá te gerando uma atitude hoje com outras pessoas. Às vezes você se fechou tanto, às vezes você não quer se machucar, que às vezes você repele as pessoas. Quando você tá num ambiente que você vê que ali, você tá sendo amado, você dá um jeito de afastar essas pessoas de você. Por quê? Porque você não quer ser rejeitado de novo. Então, antes de você ser rejeitado, você rejeita. E a gente precisa se curar desses sentimentos, sabe? Eu choro porque eu amo, sabe? A forma que o Senhor, ele conduz as coisas. E ele trabalha muito no sentimento. Às vezes a gente acha que o Senhor não está olhando para o que acontece dentro da gente, mas Ele olha. E Ele quer que a gente seja curado desses traumas, dessas dores internas que a gente não conta para ninguém. Então Ele quer que a gente traga para fora. Ele quer que a gente fale. Claro que a gente não vai falar para qualquer pessoa, a gente não pode confiar em qualquer pessoa. Nós temos que confiar naqueles, que o Senhor nos direciona para confiar, porque nem todos são, infelizmente, dignos de confiança,
Às vezes você vai desabafar com alguém, essa pessoa vai desabafar com outros amigos dela, tá errado. Então encontre uma pessoa que você confia e conta, coloca pra fora isso, sabe? Conversa com essa pessoa, coloca pra fora e libera perdão porque infelizmente eles deram o que eles achavam que era certo, né? Ou muitas vezes não sabe que tá fazendo errado, mas não consegue mudar. Mas isso não é sobre eles, é sobre você. Então hoje vamos liberar perdão. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas tira um momento para você refletir, sabe? Tira um momento para você pensar no que aconteceu, por que que eu tenho essa reação, por que que eu sou assim, por que que eu afasto as pessoas de mim, por que que nunca tá bom, por que que eu me acho que eu nunca consigo, nunca tô pronta. Às vezes você tá pronta para liberar, né? Para ajudar outras pessoas, para ensinar. Só que você acha que não, você nunca se acha pronto para fazer, né? Para ir fazer o ID, para ensinar, para ajudar, ou às vezes alguém vem te contar um testemunho, você já passou por aquilo, mas você não se sente capaz de poder ajudar aquela pessoa que você falar, tipo, eu consegui, às vezes ela também vai conseguir, mas não, às vezes é o seu momento de ajudar aquela pessoa. Se você passou por algo que aquela pessoa tá passando, é o momento de você ajudar. E às vezes você acha que você não é o suficiente, que você não é importante, que tudo que você fala não tem valor, mas tem valor, tem valor. Porque antes mesmo de você existir, Deus já tinha te escolhido. Foi o próprio Senhor que te escolheu. E Ele tem promessas para sua vida para se cumprir. Ele tem projetos para sua vida. Você não está nesse mundo em vão. Jesus te ama demais e eu também. Eu te conheço, mas eu sei que você é uma alma ferida. Eu creio que hoje o Senhor está alcançando o teu coração e Ele vai colocar para fora aquilo que precisa ser colocado e Ele vai te curar. E você vai ver a tua vida se transformando. É claro que não é, né, de uma hora para outra, conforme a gente vai falando, que a gente vai se curando. Então começa hoje a colocar para fora, começa hoje a se libertar, a liberar aquilo que você guardou por tantos anos, só entre você e Deus. E libera perdão para essas pessoas, libera elas, libera, libera você também, para você viver o novo. E o que eu quero te dizer é que Jesus te ama muito. Você não é o que as pessoas falam que você é, você não é o que as pessoas falaram que você era. Você é aquilo que Deus fala a seu respeito. Você é filha, filho amado. Você foi escolhido. Você é amado. Você foi projetado por Ele. Às vezes, né, os nossos pais falam pra gente assim, os pais das pessoas falam assim, você não foi desejado. Foi sim, foi desejado pelo coração de Deus. Foi Deus que te desejou, foi Deus que te criou, foi Deus que te quis. Você não tá nesse mundo em vão. Não tá. E pode ter certeza que muitos te amam, às vezes não falam, mas te amam. Te amam pelo aquilo que você é, por aquilo que você fornece para elas. Às vezes só de sua presença chegar você já acalma o ambiente. Ou às vezes não, às vezes você é acelerado, mas por quê? Por aquilo que você viveu, mas por dentro você não queria ser assim, né? Então, é a mensagem que eu queria deixar hoje. Que Deus abençoe grandemente. E não se esqueça que Deus te ama demais. Jesus te ama demais. E Ele está aí do teu ladinho, de braços abertos, te esperando para te dar um abraço. Tá? Que Deus te abençoe. E eu te amo muito também.